Recentemente li um livro chamado Vanished Parts of Yesterday, de Lord Frederick Hamilton. Nele, ele conta a história de Catarina, a Grande, que, quando encontrou a primeira violeta da primavera, ordenou que uma sentinela fosse colocada sobre ela para protegê-la de ser arrancada. Esquecendo de rescindir a ordem, dia e noite, verão e inverno, uma sentinela ficou onde, 150 anos atrás, uma violeta floresceu. A nova geração não sabia por que a sentinela estava lá e ele também não. Era simplesmente uma tradição. Não deixe que nenhuma sentinela esteja agora em seu gramado, afastando você da palavra de Deus, pois vocês anulam a palavra de Deus por meio das tradições de seus pais, que foram transmitidas de geração em geração. Agora, o Espírito da Verdade vem a todos que o aceitarem. E a forma incompleta da revelação encarnada continuará até que o Espírito da Verdade venha. Ele veio a esta senhora cuja visão eu gostaria de compartilhar com vocês agora. Encontrando-se em um set de filmagem com outros dois, ela se aproxima de um homem que tinha a aparência de John Wayne. Chamando-a pelo nome, ele disse algo que ela não conseguiu entender, mas ao acordar, estas palavras foram claramente ouvidas. Não é antes que Abraão existisse, eu sou. Mas antes que Abraão existisse, eu sou. Tenha em mente que o manuscrito original da Bíblia não tinha sinais de pontuação. Não havia versículos, parágrafos, letras maiúsculas, capítulos ou pontuação até o século XVI. O homem colocou a vírgula depois da palavra era, como se um homem estivesse falando. Mas nesta revelação encarnada, o Espírito da Verdade revelou a fonte de toda a vida como eu sou. Este é o mesmo ser que disse: vai ter com meus irmãos e dize-lhe: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Nesta revelação, a obra encarnada não está se separando de você, ao contrário, ele está lhe dizendo que o eu sou se desdobrou dentro dele. Você acreditará nessa revelação? Você se voltará para essa única presença, esse eu sou que era antes de Abraão, sabendo que ela é a fonte de tudo que é bom, ruim e indiferente? Você pode pensar que Deus não poderia criar guerras e conflitos entre países, mas eu lhe digo que não há outro Criador, nenhuma outra causa. Por mais horrível que o mundo pareça ser, ele é como uma tapeçaria cujos nós e fios soltos parecem feios de um lado, enquanto sua beleza é revelada do outro. Conheço imaginistas muito capazes que sugerem que olhemos para a história do homem como material para a arte de Deus. Isso é lindamente dito, mas eu prefiro pensar que são necessários os horrores da experiência para transformar o homem no belo ser que ele era no começo. No livro do Gênesis somos informados. Ele planejou o mal, mas Deus planejou o bem. Para desempenhar o papel do homem, a consciência teve que adormecer, e ao fazê-lo tornou-se o sonhador chamado Joseph e foi vendido como escravo. Apesar dos horrores do mundo, Joseph acordou e foi capaz de salvar a civilização da morte. Então eu acredito que, independentemente do que façamos, isso está sendo transformado na beleza da promessa. Pense na revelação desta senhora, pois ela veio a ela através do Espírito da Verdade. Lembre-se, o sonhador nela também é o ser na cadeira do diretor. John Wayne sempre desempenha o papel principal, nunca um secundário, e Deus é o ator principal, sempre a estrela. Reconhecendo John, a palavra significa o favorito de Jeová, ele chama o nome dela. As Escrituras nos dizem que Deus numerou as estrelas e chamou cada uma pelo nome. Você sabia que você é muito mais precioso do que as estrelas ou as areias do mar? Embora pareçamos ser inumeráveis, cada um de nós é conhecido na mente do Pai e cada nome está registrado no livro da vida. Embora minha amiga não pudesse ouvir as palavras ditas em sua visão, ao acordar ela se lembrou. Não é antes que Abraão existisse, eu sou, mas antes que Abraão existisse, eu sou. Você encontrará esta declaração no 8º capítulo do Evangelho de João. Este é um capítulo que se preocupa com a identidade do Pai. Aqui ele afirma: meu Pai é aquele a quem vocês chamam Deus, mas eu conheço meu Pai, e vocês não conhecem seu Deus. Nesta declaração, ele está tentando fazer com que você vá além do estado físico e pense em Deus, sua imaginação, como a fonte de toda a vida. Você pode testar Deus através do ato de suposição. Ao assumir que você é agora o que deseja ser,
e usar essa crença como se fosse um conjunto de roupas, você se tornará isso. Lembro-me de comprar um chapéu novo e andar pelas ruas de Nova York pensando que todo mundo sabia que meu chapéu era novo. Eu estava muito consciente do meu chapéu e um pouco envergonhado por ser novo. Mas quando usei por tempo suficiente para jogá-lo no armário e inconscientemente pegá-lo novamente, era um chapéu velho e eu podia usá-lo normalmente. Você pode negar isso, mas se for honesto consigo mesmo, admitirá que está muito consciente de um terno ou vestido novo, mesmo que aqueles que o conheçam possam não saber ou se importar se suas roupas são velhas ou novas. Só você está ciente das roupas que está vestindo. A mesma coisa é verdade para uma suposição. A princípio, sua mente racional e seus sentidos externos negarão sua existência, pois seus pensamentos são novos e ainda não foram quebrados. Mas quando você usa sua suposição por tempo suficiente, ela se torna confortável e você sente sua naturalidade, então ela se externalizará à medida que o mundo reflete a verdade do que você assumiu. Lembre-se. A fonte de toda a vida é Eu Sou. Somos informados de que o Senhor falará ao homem em um sonho e se fará conhecido em uma visão. A palavra Senhor pode fazer você pensar em outra, mas a palavra hebraica Yad-Reval ressignifica Eu Sou. E não há outro quando você diz, Eu sou. O Espírito da Verdade se fez conhecido a esta senhora em uma visão e a guiará em todas as coisas. Treinada na crença de um Deus externo, ela superou muito para recebê-lo. O homem deve superar a crença em um ser fora de si antes que o Espírito da Verdade possa vir e se fazer conhecido a ele. Este ser é imortal e interior. Cada vez que você diz Eu sou, você fala o nome dele. Quando você descobrir isso, você saberá que você e Deus são um. O mundo rejeita essa revelação porque não conhece o Pai. Eles o chamam de Senhor e o adoram como alguém externo a eles mesmos, sem saber que ele está dentro. Embora você possa acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, quando Davi revelar você como seu Pai, você perceberá que você é Jesus e ele é seu Filho cheio de poder, Cristo. Então você dirá àqueles que foram condicionados a acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Deus é alguém diferente de si mesmo, e eles não acreditarão em você, pois a mente condicionada deve ser dissolvida para que esse indivíduo perceba que ele é Deus. Se Davi me chama de pai e ele te chama de pai, não somos um só pai. Se há apenas um filho, apenas um Deus e Pai de todos, e cada um individualmente tem o filho idêntico que o chama de pai, não provamos a verdade daquele maravilhoso 4º capítulo de Efésios. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos? Agora, qual era o propósito de Deus? Por que ele se tornou você e eu? Para que pudéssemos nos tornar Deus. Se isso é verdade, como saberemos disso a menos que o Filho de Deus nos chame de Pai? Eu poderia chamá-lo de Senhor, Deus, Jeová ou Jesus e você negaria, mas quando o Filho de Deus, que supostamente viveu há 3.000 anos, está diante de você que vive no século XX e o chama de Pai, você não pode negar a experiência. Quando você vê Davi, você sabe que é seu pai e ele sabe que é seu filho. Tendo adormecido, você esqueceu sua verdadeira identidade. Mas quando David aparecer, sua memória retornará. Deus não tem memória como interpretamos a palavra. Para Deus, tudo é real. O Filho de Deus é um jovem de beleza indescritível que é autogerado. O verbo gerar é sempre anexado ao masculino, enquanto o verbo gerar é anexado ao feminino. A Escritura fala de duas formas de nascimento, uma que é anexada à feminina, cujo corpo é formado por nascido da mulher, enquanto a outra é associada ao Pai, cujo corpo é espírito e cujo nascimento é de dentro. No 3º capítulo de João, Nicodemos é informado de que ele deve nascer do alto. Neste capítulo, a palavra notem é traduzida como do alto. Em outras ocasiões, é traduzida como novamente, mas um nascimento espiritual é uma necessidade, antes que você possa entrar no reino dos céus, pois é Deus Pai quem nasce. No último livro do Antigo Testamento, a pergunta é feita: se eu sou pai, onde está meu filho? Essa pergunta é respondida quando o Filho de Deus está diante de você. Como professor,
Tem sido difícil para mim fazer com que a mente que foi condicionada a acreditar na tradição, acredite nessa revelação. A mente tem uma tendência a continuar a ficar sobre aquela pequena violeta que cresceu há 150 anos. Mas, neste caso, ela foi há inumeráveis séculos, quando a ideia de que Jesus Cristo era o Filho de Deus foi plantada na mente do homem enquanto ele, um homem físico, não passava de um pequeno verme. Mas eu lhe digo: Deus se sacrificou para se tornar você. Ele está crucificado em você e ressuscitará de você. O homem é a única cruz que Deus já usou e seu nascimento acontece do crânio do homem, pois é lá que Deus está enterrado. Quando ele desperta em você e emerge de você, é você quem desperta e emerge. E sua paternidade é revelada quando o Filho de Deus o chama de Pai. Então você contará a verdade que você experimentou ao mundo na esperança de que eles a recebam. Mas, quer eles o façam ou não, você saberá que o Espírito da verdade veio. Você saberá que terminou a corrida e que a coroa da justiça é sua. Embora eu vá embora, lembre-se. Deus ainda está com você porque Ele apareceu entre vocês. E vocês levarão o que eu lhes disse, mas o que Deus vai lhes dizer de dentro, e experimentarão aquilo que tem sido tão mal compreendido ao longo dos séculos. Vim para reinterpretar a história de Jesus Cristo. Aquele que me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: Mostra-me o Pai? Estou há tanto tempo com vocês, e vocês não conhecem o Pai? Aquele que me viu, viu o Pai. No final, todos serão o Pai. E porque há apenas um Pai e apenas um Filho, esta unidade, agora fragmentada, será mais uma vez reunida. Sem perda de identidade, eu os conhecerei mais intimamente do que é possível neste mundo. Nada pode se comparar à intimidade que teremos quando formos ressuscitados e mais uma vez reunidos naquele único corpo, um Espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos. Pense nessa revelação. Não é antes de Abraão existir, eu sou, mas antes de Abraão, eu sou. Aqui vemos que a fonte de tudo é eu sou. Embora os horrores do mundo possam negar um evento divino, lembre-se da história da tapeçaria. A Escritura chama o lado desagradável de abaixo, enquanto o lado adorável é chamado de acima. O Cristo ressuscitado é levado a dizer: Você é de baixo e eu sou de cima. Você é deste mundo e eu não sou deste mundo. Em outras palavras, vocês que não experimentaram as Escrituras são de baixo, enquanto aqueles que experimentaram são de cima. Vocês são deste mundo, enquanto eles não são mais parte deste mundo. Mas, porque somos todos um, vocês serão elevados como o Cristo ressuscitado. Qualquer desejo é seu para realizar se você não perder a confiança no Eu Sou. Anexe qualquer coisa a ele e ele crescerá. Se seu desejo é ser rico, diga a si mesmo: Eu sou rico, e pense a partir dessa suposição. Se você quer ser conhecido, alegue que você já é. Você pode ser qualquer coisa que você queira ser pelo ato de suposição. Vista seu desejo como se fosse verdade agora, e sua suposição, embora negada por seus sentidos, quando persistida se solidificará em fato ao se objetificar e se tornar realidade. Mas esse não é o propósito da vida. Há apenas um propósito, que é cumprir as Escrituras. E quando Deus se faz conhecido em você, um indivíduo, e você conta suas experiências, o mundo as negará. Mas eu lhe digo, você não pode se voltar para outro e dizer eu sou, e você não pode dividi-lo, pois eu sou é um. A revelação dada a Moisés foi, eu sou. Ele não estava falando com outro, cujo nome era eu sou. Se eu dissesse que o Senhor me enviou, você pensaria em outro, mas eu estou dizendo que enviei a mim mesmo. Um dia perguntaram a Blake o que ele pensava de Jesus e ele respondeu: Jesus é o único Deus, mas eu também sou e você também. Nada poderia ser mais verdadeiro do que o que Blake disse, porque só existe Deus e você é realmente Ele. Tendo se esvaziado do ser que você realmente é, você deliberadamente veio aqui para desempenhar o papel de homem. E quando você despertar e você e eu estivermos reunidos em um só corpo, saberemos o que fizemos nesta aventura. Não posso negar o desagrado do mundo. Todo jornal fala de algo terrível. Você raramente lê uma manchete agradável.
Se eles não conseguem encontrar algo ruim em nossa cidade, eles pulam o oceano para encontrá-lo. O mundo é construído dessa forma, mas está se movendo em direção a um glorioso evento divino. Quando Cristo ressuscitado disse: Tenho coisas para lhe contar, mas você não pode suportá-las agora. Ele estava falando para aqueles que estavam firmemente presos em seu conceito de um Deus externo a si mesmos a quem oravam. Aquela mente não conseguia aceitar um Deus interior que se faria conhecido em uma visão. Conheci uma senhora assim na cidade de Nova York. Ela administrava uma livraria, onde comprei muitos livros. Sabendo da minha paixão por livros, quando ela via meu interesse em um determinado livro, ela rapidamente apagava o preço e marcava um mais alto no lugar. Ela fez isso várias e várias vezes. Paguei a ela até $100 por 3 livros. Um dia ela disse: Você certamente tem sonhos vívidos, e eu respondi: Eles não são sonhos, mas visões, onde eu comungo comigo mesmo, o eu que você chama de Deus. 2 anos atrás, enquanto estava em Nova York, descobri que Mary havia sido morta. Caminhando por uma rua escura uma noite, ela saiu da calçada e um carro a atingiu. Seu marido encontrou seu corpo 4 dias depois no necrotério, onde o deixaram esperando para ser identificado. Então Mary se foi, levando todas as suas crenças com ela. Não há poder transformador no que o mundo chama de morte. Se você é preconceituoso aqui, você é preconceituoso lá. Se você muda o preço dos livros aqui, você fará isso lá. Você continuará a desempenhar seu papel até que esteja disposto a ter a história de Jesus Cristo despertando em você. Disse que Deus falou a Moisés, fazendo parecer que Deus falou de fora, mas Deus sempre sussurra de dentro. Sabendo que Deus era Ele mesmo, quando a revelação veio, Moisés falou com ele face a face e não mais em sonho, como nos foi dito no capítulo 12 de Números. Teste minhas palavras, pois sei que a imaginação humana é Deus. Invoque seu desejo invocando-o com o nome de Deus. Decida o que você quer e pergunte a si mesmo como seria e como você se sentiria se fosse verdade. Então ouse assumir que você tem. Deixe que as pessoas que o conhecem agora o vejam depois de sua suposição. Não as faça ver você, deixe que elas vejam a mudança. Pense no mundo como uma caixa de ressonância, ecoando e refletindo o que você assumiu. Ouça seus amigos comentando sobre sua mudança. Veja seus rostos expressando seu prazer em sua boa sorte. Use esse sentimento como você agora usa seu corpo de crença atual. Continue a usar esse novo estado e em nenhum momento seu desejo se objetivará e se tornará um fato em seu mundo. Então você saberá quem é realmente a causa dos fenômenos da vida. Só existe uma fonte. O mundo a chama de Deus. Esse é um nome adorável, mas não se esqueça de que Deus é sua consciência. Ninguém pode ver que eu sou. Eles veem o que eu digo a eles que eu sou. Eu ando na terra e eles veem que eu sou um homem vestindo um terno cinza. Eu digo a eles onde eu moro, e eles sabem os nomes do meu pai e mãe, irmã e irmãos, mas essas são apenas capas para o ser que eu sou, pois ninguém pode ver minha verdadeira identidade neste nível. Eles só veem minha metamorfose. A senhora cuja visão compartilhei viu uma metamorfose que ela mesma criou, na forma de alguém que parecia ser John Wayne. Veja, Deus é proteico e pode assumir não apenas uma, mas muitas metamorfoses, e mais de uma ao mesmo tempo. Ela se deparou com sua própria criação, que falava aparentemente de fora, sussurrando tão suavemente que ela mal conseguia ouvir o que ele estava dizendo. Agora, quando a visão irrompe em fala, a presença da divindade é afirmada. Na visão de Moisés, a fala veio de uma sarça ardente, e na visão de Isaías, um dos serafins perguntou: Quem enviarei? E Isaías respondeu: Envia-me, ó Senhor. No caso desta senhora, ela viu a forma de um homem que ela instantaneamente associou ao estrelato. Ele estava sentado na cadeira do diretor, dirigindo e sussurrando um grande segredo, que ao acordar ela se lembrou. Não é, antes que Abraão existisse, eu sou, mas antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui vemos quão importante é a colocação da vírgula. Assim como naquele dia na cruz.
Eis que te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Colocar a vírgula depois da palavra hoje, muda completamente o significado de colocá-la antes da palavra hoje. Que confusão isso causou entre aqueles que leram, e eis que te digo, hoje estarás comigo no paraíso, quando 40 dias depois ele é feito dizer: não me toques, pois ainda não subi. Mas a declaração faz muito sentido quando a vírgula é alterada. Toda a pontuação é feita pelo homem. Mude a vírgula e você verá que ninguém pode se perder. Como Deus poderia se perder quando se tornou homem? Ele não podia, portanto, Deus tem que se redimir. Quando você descobre essa verdade, você não pode machucar o outro. Em vez disso, você ajudará a todos, porque você saberá que ele é você mesmo empurrado para fora. Neste mundo, encontramos o que parece ser outro e, em certo sentido, eles são, porque somos todos individualizados. E nunca perderemos nossa individualidade, no entanto, no céu há uma unidade, uma mistura de ser em seu único corpo. Lá você habita como o único Senhor, o único Deus e Pai de todos, mas sem perda de identidade. Agora, vamos entrar no silêncio. Antes de encerrar o áudio de hoje, quero agradecer a todos que sempre estão aqui, curtindo, comentando e compartilhando os áudios aqui do canal. Também quero agradecer o apoio de todos que fazem parte da nossa comunidade de membros. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.